Hoje eu vou te mostrar o custo de vida aqui em Portugal, na região de Lisboa. Oi, povo lindo, tudo bem? Eu sou a Fernanda, aqui do canal, visa compartilhar experiências dessa minha mudança aqui para Portugal. Agora tá fazendo um pouco mais de 8 meses que eu tô morando aqui, então, conforme prometido, hoje eu vou detalhar item por item do custo de vida aqui na região de Lisboa, para que você realmente tenha noção do custo de vida aqui e não se deixe enganar por aqueles vídeos que dizem que 1.000 euros é o suficiente para uma família inteira se sustentar, porque não é essa a realidade, certo? E como eu tinha dito no vídeo anterior, eu vou pegar e abrir a minha casa para vocês, literalmente, para que vocês saibam mais ou menos dos valores e entendam os valores que eu vou estar passando e vocês tenham uma real noção do que é um apartamento aqui. Esse que eu moro é eles chamam de T2, um apartamento de 2 dormitórios, para vocês terem uma ideia do que seria o custo desse aluguel com o imóvel. Embora haja apartamentos com um dormitório ou até mesmo um T0, que é aquele estúdio totalmente integrado, né, pelo mesmo valor. Então isso vai depender um pouco de região para região e o estado do imóvel, se ele é um imóvel mais novo ou não, certo? Agora, nesse momento do Covid, talvez mude alguma coisa, né? Existem duas linhas de pensamento aqui com o pessoal que trabalha bastante na área, bastante cursos que eu estou fazendo com eles, em virtude do meu trabalho. Tem algumas pessoas que acham que o preço tende a baixar um pouquinho, mas eu vou dizer que a maioria, que é a que eu concordo, acho que vai congelar e vai manter nesse preço. Porque hoje a demanda aqui é muito grande, muitas pessoas buscam o imóvel e não conseguem, né? Eu anotei aqui os custos para vocês não se perderem, nem eu. Então, o que eu fiz? Eu peguei o custo dos meses de fevereiro, março e abril, de cada um dos itens que eu vou detalhar, e fiz a média do mês, o que seria a média mensal de cada um deles, certo? Então eu considerei os últimos 3 meses para ficar um valor bem real e bem atualizado. Vale considerar que eu e meu marido, nós já estamos em casa trabalhando já faz em torno de uns 40, 50 dias, ou seja, os nossos custos aumentaram um pouco com relação ao custo de água, luz e o gás, certo? Outro ponto a considerar, como no Brasil, uma única empresa que fornece água naquela região, uma concessionária. Aqui é igual com relação à água. Com relação à luz e o gás, existem aqui em Portugal 17 empresas que fornecem esse tipo de serviço e o consumidor tem a opção de escolher. E o custo do aluguel é 800 euros. Esse imóvel não tem garagem, certo? Ele tem elevador, o edifício tem elevador, que é outra coisa que nem todos têm. Com relação ao custo de água, a média mensal, eu e meu marido, deu 33 euros, com 53. Esse é o custo dos últimos 3 meses, a média mensal que deu dos últimos 3 meses, como eu disse, subiu um pouquinho, né? O custo de luz e gás, as duas empresas, é uma empresa que fornece as duas coisas juntas, é sempre a mesma empresa que fornece as duas coisas, não sei se tem como dividir, né? Aqui, pelo menos a anterior e essa, elas mesmas forneciam as duas coisas, a energia e o gás. O nosso custo médio deu 65 euros com 17. O que vale destacar? O chuveiro, nosso chuveiro, ele é a gás, então ele acaba vindo com consumo também um pouco maior. E a parte do fogão e do forno, eles são elétricos, então também acaba gerando um consumo maior, né? E isso a gente usa muito aqui em casa. Basicamente, as nossas refeições, mesmo antes dessa pandemia, sempre eram em casa. Com relação à internet, como no Brasil, aqui tem aqueles combos, né? Onde é possível tu colocar os canais de televisão, escolher as opções de canais, internet, um telefone fixo e também você pode incluir os telefones celulares, que seriam os telemóveis, chamados telemóveis. Aqui, a única empresa que fornecia nessa região fibra óptica, é isso aí.
era nós. Então, meu marido acabou optando por essa em virtude da velocidade da internet em relação ao trabalho dele, seria importante. O custo, incluindo um telefone, certo? 55,35 €. Nós temos apenas um dos telefones nesse plano. O celular dele já é de outra companhia, é da Mel, e o valor fica 14,50 € o custo mensal, e é um plano bem bom, tem mais de 10 gigas por mês, então é difícil, são 10 gigas aliás por mês, então é difícil estourar o pacote, né? Outro detalhe que eu acho importante vocês colocarem no custo fixo é a questão do transporte. Bom, desde o início nós, eu e meu marido, buscávamos um apartamento junto a boa facilidade de transporte público, no caso de preferência junto ao metro. Então aqui nós estamos a pouquíssimos minutos caminhando até o metro. Aqui embaixo também tem vários ônibus que nos levam para todos os lugares, tanto para o lado de Lisboa quanto para o lado de Odivelas, porque a gente mora bem na divisa entre os dois concelhos. A nossa locomoção é sempre feita com transporte público. Tem duas opções aqui na região de Lisboa, certo? Ou você paga 30 € para ficar o acesso limitado à região de Lisboa mesmo, ou seja, tu vai poder utilizar tranquilamente o metro por todas as linhas e os ônibus dessa região, certo? Tu vai pagar 30 € e vai andar ilimitado. O que acontece? Tu te afastando dessa região, pegando um ônibus que vá para as outras regiões mais afastadas, Loures, Sintra, Cascais, Odivelas, já é um outro custo que tu teria, porque já não pertencem mais a Lisboa. Então, tu teria que pagar por fora. Ou tu faz o plano de 40 € por mês por pessoa. Nós achamos que vale a pena, porque a gente agora não, né? Mas quando está liberado, a gente gosta de ir para a região de Cascais, de Sintra, passear por outros lugares onde esse transporte acaba sendo ilimitado, já está dentro do pacote. A gente vai andar tanto de metro, do autocarro, são os ônibus, ir para a margem sul, que é onde tu pega um barco. Tudo está incluso nesse valor. Chegando lá do outro lado, tu vai andar no elétrico também com esse cartão, que nós chamamos de Viva, né? E isso já está tudo incluso nesse valor, então acaba sendo bastante benéfico por isso. Resumidamente, somando esses principais gastos, né? Aluguel, água, luz, gás, o combo da internet com um celular. Como eu estou falando de um casal, teria um outro celular. E o transporte público, o custo ficou em 1.048,58. Arredondando, 1.050 € para um casal viver aqui na região de Lisboa hoje, né? Prestando atenção, estamos calculando, considerando os custos de fevereiro, março, abril, estamos em maio, certo? Então, considerando esses valores, o que está faltando aqui? Alimentação. Né? Então isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Eu diria que tu faz um rancho principal em torno de uns 70, 80 €, onde vai toda a parte de higiene pessoal, para casa, os principais alimentos, inclusive com carne, depende, claro, do que a pessoa come, né? Mas dá para fazer um bom rancho com esse valor, uma média assim de 70, 80 €. E depois mais um custo semanal que tu vai ter com coisas que é pro dia a dia, que seria o pão, verdura, fruta, esses alimentos mais perecíveis, né? Nesse cálculo aqui, eu não deixaria menos do que 150 €. Eu acho que 200 € seria o ideal, né? Mas daqui a pouco a gente tem o hábito de comer um pouco fora, alguma coisa assim, daí tudo bem, né? Até poderia se encaixar. Mas se vamos colocar 200 €, que é um valor que eu acho né, bem tranquilo. Tem meses que tu vai gastar mais, tem meses que tu vai gastar menos, né? Considerando, digamos, um casal, que nem eu e meu marido, que a gente sempre faz as refeições em casa, basicamente. Exceções final de semana, um dia que outro, mas as nossas refeições são sempre produzidas, feitas em casa. Então, ficaria um valor então de 1.050 mais uns 200, e o que mais está faltando? Tem algum custo a mais com isso?
Tem mais custos além disso, sim, que vocês têm que considerar. Um deles, questão da saúde. Por mais que tu venha com PB4, que agora não está sendo mais admitido para os vistos que querem permanência aqui, então atentem-se a essa mudança agora de fevereiro, tu teria que ter um custo com o seguro-saúde. Ou seja, é mais um valor que tu vai ter que considerar. A empresa do meu marido, ele paga para ele e ele tem um custo por mês que ele paga para mim. Para vocês terem uma ideia, valor de 17 euros. Tem casos em que o valor vai ser maior, talvez menor. Um outro exemplo que eu dou, até já falei nisso num outro vídeo, a mãe de uma amiga, que ela tem mais de 70 anos e ela paga em torno de uns 35 euros. Então vai depender, né, da idade e do perfil da pessoa. Outra questão, paga o seguro-saúde, tá 100% isento, não paga mais nada? Não, tudo tem um custo extra. Por exemplo, eu fui fazer exame de sangue alguns dias, eu tive um custo de 6,50 euros. Precisei ir numa emergência, o custo ficou mais alto, porque eles fizeram exames, me deram medicação, teve o atendimento, ficou 50 euros uma emergência. Já tive outras situações que tive que fazer um raio-x, 6, 7 euros. Então, tu tem esses custos que precisa considerar. Mas e se eu utilizar o PB4, não vou ter custo nenhum? Vai ter também, certo? Aqui, mesmo a saúde pública, tem alguns serviços que tu paga, tem uma participação. São valores baixos? Sim, 2, 3, 5 euros, 10 euros, né? Mas dependendo do que tu vai fazer e for somando, isso pode ir mais longe. Tu precisa considerar isso também, tá? Outro ponto, vai fazer academia. Pretende fazer um exercício, uma média, um custo de uns 30 euros por mês, por pessoa. Vai depender do plano, do horário, da academia, mas tem vários locais que têm benefícios que acabam ficando bem atrativos. Uma coisa bem interessante que tem aqui são as piscinas públicas e é um serviço que funciona muito bem. Eu conheço pessoas que fazem, a infraestrutura é bem legal e tu tem um custo baixíssimo por mês, em torno de 1, 2 euros para ir utilizar aquele dia, né? Então, se tu costuma fazer 2 vezes por semana, vai ser uma média de 10, 12 euros que tu vai pagar no mês. Então é isso, gente. Acho que esses são os pequenos pontos que devem ser considerados. Então, o que eu diria? No mínimo, 1.200, 1.250 euros por casal aqui na região de Lisboa, certo? Como eu disse, o nosso foco foi buscar algum local próximo aos transportes públicos, mas eu digo que esse valor, se você perguntar para uma pessoa que já está aqui em Lisboa há mais de 2 anos, vai achar absurdo o valor do aluguel, porque os valores eram muito mais baixos de 2 anos para trás, mas a realidade é outra, mudou muito no último ano, 1 ano e meio, então hoje é essa a realidade, vai depender da região. Então, para te conseguir um aluguel mais baixo, tu teria que afastar, eu diria assim, no mínimo uns 20 minutos da região central de Lisboa, utilizando carro, porque as regiões mais afastadas já não têm a mesma facilidade da região central, certo? Espero que tenha ajudado. Se tu ficou com alguma dúvida, deixa uma mensagem aqui, porque com certeza eu vou estar respondendo e esclarecendo melhor para vocês, caso precise, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.